E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje para mim é uma manhã aqui na chácara. Olha aí como é que nós estamos hoje, ó. Essa garoa que o nosso outono é assim, pessoal. Hoje para mim é 25 de abril e já pegou praticamente o como nós chamamos de inverno, mas o que nós chamamos de inverno nada mais é do que o outono. O nosso outono é desse jeito aí, ó. E é muito bom para o legume, para as plantas, para nosso milho ali, ó. Deixa eu afastar um pouquinho aqui que tá molhando o meu óculos e eu tenho que usar óculos, aí fica ruim. Olha lá o milho lá, ó, como é que tá, pessoal, tá vendo? Como ele tá crescendo rápido. A gente passou a enxada aí. No último vídeo eu fiz aí mostrando chegando terra, né? Que é passar a enxada e chegar a terra nos pés para poder ele crescer mais sadio e com mais nutrientes. Hoje, pessoal, eu vou lá embaixo na roça, lá, ó, a roça ali, ó. Tudo aquilo dali é essa rocinha da gente. Vai até lá naquele alto, onde tem aquela árvore. Não sei se dá para vocês verem aqui. Deixa eu aproximar aqui, ó. Deixa eu dar um jeitinho aqui, ó, mais ou menos aqui. Mas eu vou colocar uma setinha aí em cima para vocês verem. Vai até lá, naquela árvore. Não naquela maior, antes da maior, mas eu vou colocar a seta para vocês verem. Aí vai daqui tudo e daqui a pouco eu vou lá embaixo, no rio, para colocar um paralelo. Teve um vídeo que eu fiz no dia 2 de janeiro, molhando aqui, né? E eu passando aí dentro dessa roça aí, e vocês vão ver como era que tava antes. E fazer um paralelo com hoje. Eu vou colocar algumas fotos, mas se você tiver curiosidade de ver como estava 100%, sem corte, sem ser em fotos, você vai lá no vídeo do dia 2 de janeiro, que eu postei, que está logo aí no canal. Você acessa o canal aí, né? Dá uma acessada no canal e vai lá e você vê, e você vai ver a diferença. Olha a chuvinha aí caindo, ó, tá vendo? Isso é providencial, é essencial. Todos os dias está chovendo, como eu mostrei aí. Passou uns 5 dias sem dar essa garoa, mas há 4 dias atrás caiu 15 milímetros de água. De anteontem para ontem caiu mais 5 milímetros. E hoje, com certeza, já caiu mais 5 milímetros, que eu não fui olhar não. À noite deu outra chuvinha e está agora desse jeito. Com certeza já tem mais de 5 milímetros de chuva. E para as plantas e para o milho é essencial. O que é que nós vamos fazer, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Além de nós irmos lá embaixo, eu vou fazer aqui um adubo orgânico. Isso daqui, pessoal, ó, é casca de ovo. Tá vendo? Todos os ovos que eu utilizo em casa, aqui tem mais ou menos uns 4 a 5 quilos. É grande, ó. Você tem a comparação com o liquidificador. Todos os ovos que eu consumo aqui em casa, eu guardo a casca. Eu lavo, né, para tirar aquela gosmazinha, aquele restinho de clara, e deixo secar e vou colocando aqui dentro. Acumula aí já tem uns 6 meses. Aí eu vou triturar aqui, ó, no liquidificador e se transforma na farinha de ovo. E eu misturo com o esterco de gado. Aí dou aquela misturada, como vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, e adubo as minhas plantas, as minhas frutíferas. Vamos lá? Vou gravar aqui só um pouquinho para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz e depois a gente dá continuidade ao vídeo. Pessoal, por favor, aí não custa nada, né? Não custa um centavo sequer para você. Se você assistir esse vídeo, dê aquele joinha, ó. Curta aí, viu? Curta aí. Se você souber de alguém que também goste desse conteúdo, você compartilha para essa pessoa. E se você faz algum tipo de adubo orgânico aí, que você sabe que é muito bom, você me diga como é que você faz, o que você utiliza, que pode ser que eu utilize aqui também.
Deixar aí um grande abraço para o meu amigo Erisso, que sempre está aí no canal, sempre faz aquele comentário, sempre nos dá boas dicas. É uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo com relação às plantas. Deixar um abraço para Marisa, deixar um abraço para Fran, deixar um abraço aí para o seu Zuca, uma pessoa muito estimada que eu gosto muito. E para Thelma, para quem mais? Pessoal, eu não vou lembrar de todos agora, mas eu se sintam abraçados por mim. Todas as pessoas que geralmente fazem um comentário, que incentivam esse canal, que por mais que não seja um canal que tenha muito conteúdo, mas pelo menos a gente está mostrando a nossa realidade. A gente aqui não incrementa, não busca mentir para vocês não. A gente fala a nossa realidade, o que a gente vivencia aqui, as plantas que nós temos aqui, o que nós fazemos para fazer com que elas fiquem assim, ó. Aqui é um pé de tangerina pocão, ó. Já temos uma tangerina ali, ó, praticamente boa para o consumo. Tem várias tangerinas, tem os nossos pés de pera, que acho que é a joia da coroa da nossa chácara, que é o nosso pé de pera. Nós temos 2 pés de pera, nós temos 2 pés de maçã, mas ao contrário dos pés de maçã que são novos, o pé de pera já produz. E a gente também dá dica de como fazer o seu pé de fruta, principalmente o pé de pera, que é uma árvore, é uma planta de clima subtropical, de clima temperado, não subtropical, de clima temperado, ela produzia aqui na nossa região. Então você vai ter esse conhecimento e você vai colocar em prática no seu dia a dia. Olha o nosso pé de figo, como é que tá lá, ó. Que coisa mais linda nessa época. Temos mais duas mudas que a gente fez, esperando ela crescer para a gente mudar também. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá e curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Daqui nós vamos ter que pintar. Daqui é a umidade que sobe e a chuva vem, bate e solta a tinta. Vamos lá? Caiu a tampa, pessoal, mas a gente conseguiu, tá vendo? Ó, para poder ele triturar, você tem que balançar, porque aqui é sólido, não é líquido. Aí você tem que estar balançando para poder ele triturar, ó. Valeu? Vamos terminar aqui. Vamos fazer o restante ali, mas a quantidade que eu queria fazer para vocês verem, você tem que fazer desse jeito para poder triturar ela. Não demora muito, é pouco tempo aqui, ó. Eu não cortei o vídeo. Do início ao fim foi esse momento que eu coloquei ali. E já coloquei aqui mais ou menos, aqui tem mais ou menos quase 1 quilo de farinha de ovo. Vamos lá.
pessoal, foi rapidinho, ó. Olha a quantidade de farinha de ovo. Aí aqui qual é o próximo passo? A gente mistura com o esterco de gado. Mistura e vai colocar nas plantas. Mas isso é daqui a pouco, porque primeiro eu vou lá embaixo no rio para mostrar para vocês como é que tá o capim ali, como ficou a cerca que a gente fez na beira do rio. Valeu? Curtam, compartilhem e se inscrevam. Vamos lá? Vamos lá rapidinho. Eu vou mostrar o retorno, porque as fotos que eu vou colocar aí, quando eu passar lá, vai ser do retorno. Agora eu não sei se eu vou adubar esse pé de limão aqui, que eu acho que ele não vai sobreviver, que ele está muito doente. Esse pé de limão Tahiti. E esse pé de laranja aqui, que ele está bastante carregado. E esse outro pé de laranja. Tem esses dois aqui. Não sei qual é. Ou vou fazer lá a adubação lá do pé de limão. De limão Tahiti lá da frente da casa. Vamos lá. Pronto, pessoal. Chegamos aqui no rio já. Aqui, só para vocês terem uma base. Aqui, nesse local aqui, ó. É onde tinha aquele pau que eu fiz tipo uma base para bomba para puxar água do rio para jogar lá para a chácara. É bem aqui. Porque antes, se vocês for ter a visualização sem ter uma visão de onde é o local, vocês não vão saber. Olha aí, ó, como tá aí, ó. Olha o capim como tá, pessoal. Em todo o redor aí, ó, para aí, a altura. Tá vendo como a chuva aqui é uma bênção, uma dádiva. Por isso que a gente não reclama das chuvas aqui, por causa disso. Olha como fica, se você olhar o vídeo do dia 2 de janeiro, você vai ver o que eu tô falando. Olha o capim estrelinha aí, porque esse bredo aqui, essa planta aqui, a gente chama de bredo salgado. É uma planta invasora, é tipo uma erva daninha, e ele destrói tudo. Mas aquele capim ali que a gente chama capim estrelinha, tá conseguindo sufocar ele. E a gente vai fazer de tudo para acabar isso aqui. Olha aí, pessoal. O rio está com a água barrenta, é porque chove bastante. A chuva não é aquela chuva com grande intensidade, com muito volume, mas é uma chuva constante. Então, nunca para de descer água. Nossa, a cerca, pessoal, eu mostrei aí alguns vídeos atrás que a gente fez do outro lado do rio, mas fez aqui também, ó. A minha cerca era até aqui, ó. Meu terreno era até aqui. Daqui ele ia ali, nesse poste aí. E aí subia até lá em cima no alto. Mas agora eu comprei do meu irmão aquela parte de lá. Essa parte daqui, ó. Não comprei não, é dele. Mas a gente dividiu o rio. Uma parte ficou para mim e outra parte ficou para ele. Aqui, ó. Como ficou aqui, ó. Tá vendo? Uma cerca muito bem feita. Tem um primo meu que ele é um excelente profissional, só é enrolado que eu digo, ele marca para vir e demora, mas ó, fez tudo, tá desse lado, o rio aqui fica para mim, e já daquele lado a cerca pega dali, ó, tá vendo? E faz uma curva e vai até onde fica a nova cerca. Mas olha aí, ó. Aqui eu não mexo nas árvores que ficam na beira do rio, eu não mexo, pessoal, eu deixo mais ou menos uns quase 10 metros da margem do rio daqui para lá e daqui para cá, só ali que ali já não tinha árvore já, mas eu vou deixar naquela parte ali onde eu puxo água. Aí vocês já viram que tem algumas partes que eu estou deixando para reflorestar a margem do rio, entendeu? É bom, muito bom isso. Eu estou deixando isso daqui, até para o leito do rio e para as aves, para a fauna, para a flora, para tudo. Olha para aí, ó. Aqui é bem largo o rio, ó, tá vendo? Bem largo mesmo. Aqui quando eu era menina a gente tomava banho. Plantava verdura daquele outro lado de lá, ó, e tomava banho. Enquanto os outros meninos tomava banho quando dava, porque enquanto os outros meninos estavam tomando banho, aqui eu estava lá do lado de cima ali, bem ali assim, olhando e trabalhando. Sempre trabalhei, desde criança. Que eu entenda desde os 5 anos que eu trabalho aqui na área. A gente pensa que é brincadeira, mas não é verdade, viu? É verdade. O pai não deixava a gente... Era escola e quando voltava, à tarde era trabalho. Não era brincadeira não. Era sofrido, mas eu não me queixo não. Eu agradeço a meu pai
por ser o que eu sou hoje. Olha, ó, aqui é um pé de juazeiro, tá vendo? Olha o tamanho dele, já tá frutificando. Muita gente conhece e outros não conhecem o juá, a fruta do juá. Ainda não tá maduro não aqui. Esse secou aqui. Esse secou, alguma coisa comeu ele aqui, ó. Mas aqui é a fruta do juá. Tem alguns ali em cima, mas não dá para mim pegar ele com a mão, porque fica distante. Mas ali, deixa eu ver se eu vejo ali. Ela é verde, não dá não. Só quando ela amadurece que ela fica amarelinha. Mas aqui é o juá, o pé de juazeiro. Olha aí, agora vamos lá. Vamos subir. Tem muita gente que não gosta, né? Dos conteúdos, sei lá, é seleção, né? Também o YouTube, ele não distribui bastante não. Parece que ele distribui mais quando eu estou fazendo adubação de alguma planta. Mas minha vida é essa. O canal já diz, vida na chácara. E a minha vida na chácara não só é adubação de plantas, é isso também, ó. É isso. É essa natureza. É o que eu sempre tive desde criança. E por sinal, depois de velho, entre aspas, como a gente diz, depois de adulto, eu voltei para cá e construí minha casa ali. Eu nem sempre morei, eu morei em criança aqui, saí daqui quando eu tinha uns 20 anos, que eu casei e saí daqui, mas depois, de praticamente 20 anos depois, eu retornei para cá, fiz a minha casa. Olha aí, pessoal, ó. A partir daqui eu vou botar umas fotos aí em cima para vocês verem. Olha para isso. Façam aí um paralelo com essas fotos que eu vou colocar aí. Poucas fotos, eu acho que eu vou botar 3 fotos aí em cima. Olha aí. Se você tiver interesse de ver como era, você vai lá e clica aí no canal, entra no canal e vai lá no vídeo dia 2 de janeiro. Que você vai ver como era que estava antes. Aqui tem uma foto mesmo, eu tirei que eu estava bem aqui assim, mais ou menos. Vocês vão ver como é que tá a diferença, bem aqui assim. Aqui, ó, o capim como é que tá. Todo alastrando aí. É bonito demais, pessoal. É bonito demais. E por que é que eu estou fazendo isso também? Que a gente faz os planos e Deus realiza, né? A gente faz os planos, mas fica pela vontade de Deus. Eu estou pensando, daqui mais 2 ou 3 meses, eu comprar 2 ou 3 garrotes para botar aqui para engorda, né? Porque eu não vou alugar mais minha terra não, porque não dá certo não. Aí eu plantei umas covas de capim aqui, do capim estrelinha. Ele está numa saída boa dentro desse bredo, porque ele cobre o bredo. E aqui eu plantei 2 mudas de capim. Eu tirei no local ali. E o capim tá assim, ó. Está estendendo aqui. E eu venho com aquela roçadeira e vou roçando ao redor e ele vai estendendo, ó. Como vocês podem ver, ó. Muita gente não tem interesse nesse conteúdo, mas eu posto assim mesmo. Porque eu tenho que postar a minha realidade. E o que eu gosto de fazer. E é isso. Olha aí. Olhem aí, pessoal, como é que tá. E vejam aí as fotos, como era que tava. Tudo alto aí. O capim aí tá batendo no meu peito. Mas eu não sei se eu encerro esse vídeo aqui ou se eu faço a... Mas vai ficar muito extenso, pessoal. Se eu fizer o vídeo da adubação agora, vai ficar muito grande. Mas eu vou fazer assim. Se continuar esse vídeo, vai ter a adubação. Se não, a adubação vai ser em outro vídeo. Valeu? Valeu, 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 pessoal.
Vamos ao que interessa agora. Vamos lá. Bem, pessoal, eu usei mais ou menos 30 kg de esterco de gado, em torno de 4 a 5 kg de farinha de ovo, e aqui no chão eu deposito aqui as cascas de verduras, de legumes, deposito nesse lugar. Então eu juntei mais ou menos, ó como fica aqui, ó. Aqui é a casca dos legumes que entra em estado de decomposição e fica assim, ó. E eu misturei também, aí fica um adubo orgânico excelente, ó. Essa parte aqui é o resto de casca de verdura, de legume, resto de verdura. Aqui, ó, eu deposito aqui. Esse eu não misturei porque ele ainda está em estado de decomposição, ó. Tá vendo? Então esses daqui, ó, casca de laranja, tudo aqui, ó. É resto do suco que eu faço de acerola, de pitanga, de amora, tudo vem pra cá, desse local. Esse eu não misturei, como eu falei, porque ainda tá novo, tá em estado de decomposição. Ele fica aqui, quando ele se transforma naquele adubo ali, aí eu misturo com esterco de gado e deposito nas minhas plantas. Agora eu tô aqui pensando em qual eu vou fazer a adubação. Mas eu acho que eu vou fazer num pé de laranja ali, que ele está bastante carregado. E eu vou fazer nele. Só para constar no vídeo, né? Que senão o vídeo vai ficar muito extenso. E depois eu vou depositar o restante nos outros pés de fruta aí. Vamos lá? Ainda tem que pegar a enxada. Deixa eu pegar ali a enxada.
Epa! Ah, pois é, pessoal, aí, ó. Tá vendo como é rápido? Vamos lá. Eu coloquei um pouco de 10-10-10, o NPK 10-10-10. Mais ou menos uns 250 gramas. E coloquei de 10 a 12 quilos de esterco de gado. Esterco de gado não, adubo orgânico, porque esterco de gado é só o esterco, as fezes do gado é curtido. Não, aí tem as fezes do gado, tem o resto de matéria orgânica, no caso, resto de frutas, cascas e outras coisas aí de fruta, de verdura e de tudo mais. E a farinha de ovo triturada, misturada. Então é um adubo orgânico excelente, excelente mesmo. Olha aí, ó. Cavei a bacia, né, ao redor da planta. Deixei um espaço do caule até aqui, mais ou menos uns 60 centímetros ou mais. E depositei tudo mais para fora, porque as raízes que absorvem os nutrientes, elas já estão espalhadas por aqui. Tá molhado o solo, como vocês podem ver. A chuva tá vindo ali de novo. Não sei se dá para vocês verem, uma chuvinha que vai ajudando a dissolver esse material. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? E foi esse o vídeo. Ó o milho dessa parte de cá, como é que ele tá muito maior. Esse pé mesmo aqui já tá chegando a quase 40 centímetros de altura. E todo ele assim, ó. Essa parte de cá. O de lá tá mais novo, menor, mas tá também num bom crescimento. Gostaria de agradecer a todos. Agora eu vou botar um pouquinho de esterco de adubo orgânico em todos esses pés de plantas aqui. Limpei um pouquinho ali, tirar o mato que tava grande, ó. Vou depositar nos pés de pera, nos pés de maçã, pitanga e no pé de tangerina. Naquele pé de tangerina ali. Mas você já tem conhecimento. Agradecer a todos, pedir que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Valeu, meu povo. Um abraço e fiquem com Deus. Olha aí, adubo orgânico no pé de laranja.